O Diário da Fé hoje quer fazer aqui uma reflexão sobre o dia de ontem. Nós, cristãos católicos, há 700 anos, mais alguns, esta igreja faz este evento de Corpus Christi, onde as santas missas são celebradas para Jesus, o Criador, aquele que determina esta igreja, que não são reconhecidas por os perseguidores, mas ela está aí. Já passou por várias guerras, já passou por vários traidores dentro dela, mas o mais importante é que a Bíblia, criada por eles e por elas, diz claramente que as portas do inferno jamais vai prevalecer contra ela, dizendo para este cantor gospel, de São Paulo, aonde fizeram, a marcha para Jesus. E ele disse lá que o Brasil não tem marcha para Maria. A única marcha de Maria é aquela que nós temos como Senhora Mãe do Salvador. Talvez você não reconheça a mãe que te gerou, que deu vida a você. Talvez você não reconheça os teus entes queridos mais próximos da tua vida, que Deus deu para você. Já nós temos que ter certeza absoluta que esta Maria sempre estará no caminho da salvação de todos nós, porque ela será bem-aventurada entre todas as gerações, queiram ou não. Digo que a manifestação dos tapetes, obras contando a história daqueles homens que serviram a Jesus, e nós seguimos este caminho através da Bíblia, da igreja, da tradição e o magistério. Já você, senhor cantor gospel, com a marcha de Jesus, que não tem marcha nenhuma, não tem nenhum valor bíblico, porque imagine essas grandes obras, essas grandes manifestações católicas. Isso quer dizer, irmão, universal para todos, abraçando esta fé. Como eu disse e vou repetir, para você lembrar que tem mais de 700 anos. O nosso país ainda não era descoberto. Nós não tínhamos um país chamado Brasil. O país hoje, para nós, muitos, é considerado como o país da oportunidade, da enganação, da mentira, da falsidade e dos grandes pregadores que gostam muito de falar de Jesus, mas basicamente vivendo em esplêndidos luxúria e riqueza e dizendo que são cristãos. Muito bem. Quando nós fazemos esses encontros, estamos fazendo para Jesus. Porque a igreja de Jesus, ela é composta, vou dizer para o Senhor, não por carne humana, mas quando ele determina, vou repetir, não vou cansar de repetir, em Mateus 16, versículo seguinte: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E vou dizer de novo, e vocês vieram de um cisma de um padre. Como o próprio Jesus foi traído lá atrás também por um dos seus escolhidos, o Judas. A igreja também foi traída. E nós podemos observar no percorrer da história da igreja, ela teve e tem as suas mazelas, mas ela continua firme, porque ela foi constituída numa rocha em Jesus. Não foi constituída em cima de Maria, dos apóstolos, mas sim da palavra do Senhor. A
lembrando que vocês não foi constituída por uma pedra fundamental, uma pedra, uma rocha, porque a rocha de vocês é de isopor, a rocha de vocês é de fumaça. Haja vista que essas manifestações católicas no Brasil inteiro era uma só igreja, né? Amando e respeitando a Santa Amada Igreja, uma só igreja. Este um aqui significa que era a única no mundo inteiro, tendo o Papa Francisco como sucessor de Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Agora, venha comigo aqui, senhor cantor gospel. Aquelas manifestações daquelas pessoas, em um só lugar. E nós éramos no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Vou falar do meu país. E ali, nas suas manifestações, essa marcha para Jesus, disse que tinha várias denominações religiosas. E a Igreja Católica só tinha uma denominação. Católica. Única. Carregando e levando Jesus eucarístico. Este é meu corpo, este é meu sangue. Todo aquele que come e bebe terá a vida eterna. Está comigo, tem uma aliança comigo. E vocês não têm aliança com Jesus coisa nenhuma. Porque se vocês são pessoas realmente que marcham para Jesus, ali deveria ter uma única fé, um único Senhor, um único batismo, um único pastor. O único pastor da nossa igreja hoje, ela é representada por um homem chamado Papa Francisco. E eu não vi ali naquelas manifestações que vocês disseram que era marcha para Jesus, nenhum líder de uma religião criada por eles, um segurando na mão do outro para falar deste Jesus. Eu não vi esta união, eu não vi esta aliança. Ali tinha muitas pessoas, né, que graças a Deus muitas estão voltando para a casa católica, porque a única igreja verdadeira de Cristo, doa a quem doer, chore se quiser chorar, é o que vocês têm que aguentar. Não tem como, né, não aceitar esta fé. Muito bem. Mas seguindo adiante, eu não vi ali, permita-me dizer o nome por gentileza, permita-me, eu não vi Silas Malafaia pegado na mão do R.R. Soares, na mão do Edir Macedo, do Agenor Duque, entendeu? Eu não vi pegando na mão do Feliciano, eu não vi ele segurando na mão do Magno Malta, eu não vi nenhum desses líderes de religiões criadas por eles, em cima de um palco, dizendo que são unidos, dizendo que é uma só fé, dizendo que é um só Deus, dizendo que é um só Senhor. Aquelas manifestações, senhor cantor gospel, que vocês estavam ali, eram umas religiões disfarçadas de cristãos. Porque quando todo aquele povo saísse dali, cada um seguisse o teu caminho, pegasse a tua estrada, amanhã, no caso hoje, dia seguinte, se tornarão inimigos da fé. Porque um não visita o outro da mesma igreja. Eu não vi e não vejo o cidadão que é de uma igreja A passar pela igreja B e entrar e louvar e pregar esse Jesus único que vocês dizem que pregam. Hoje vocês são apenas desunião, separações, discórdia. Ontem vocês fizeram essas manifestações em um nome, Jesus de Nazaré. O Messias, o ressuscitado. Hoje vocês estão nas suas casas, nas suas igrejas, mas cada um seguindo a ordem, cada um seguindo as orientações dos seus líderes. Nenhum de vocês pode e não vão e não podem me comprovar que estarão hoje pregando com um líder de uma religião diferente, porque vocês pregam o mesmo Senhor e o mesmo Deus. Já nós, católicos, não.
Lá tinha várias ordens, várias pastorais, mas como um cajado único, o Jesus, com o seu representante, o Papa, com os nossos sacerdotes, leigos e leigas, servindo a esta igreja. É muito fácil criticar a igreja de Jesus Cristo, é muito fácil ser perseguidor, mas eu deixo aqui uma mensagem. Maria foi e é a mãe do Salvador. Ontem eu não vi nenhum padre falando que aquele momento, Corpus Christi, era o momento de Maria, mas sim, Jesus ressuscitado, aquele que divide os pães e os peixes para aqueles que não têm, a multiplicação do bem. Quero deixar aqui uma reflexão para o senhor cantor gospel. Quando esta passagem bíblica foi escrita, narrada pela Igreja Católica e os seus seguidores, vocês não existiam, vocês não tinham igreja, vocês não eram nada. A igreja já evangelizava. Traduza e mostre aonde estava a tua igreja, em que local, o nome e o nome do pastor. Venha comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo seguinte. Lealdade na pregação do Evangelho. Pense comigo e analise comigo. Por isso não desanimamos deste mistério que nos foi conferido por misericórdia. Afastamos de nós todo procedimento fingido e vergonhoso. Não andamos com astúcia e nem falsificamos a palavra de Deus. Pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, esteja encoberto para aqueles que se perderam, estão no meio do caminho, sem noção do que estão fazendo. Não tem um pastor, não tem um líder, não tem um Senhor. Ele diz: para os incrédulos, cuja inteligência, que é a sua, o Deus desse mundo obcecou a tal ponto que não percebe a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nós pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Esta é uma mensagem onde o apóstolo Paulo deixa bem claro que eles não enganaram, não falsificaram a palavra de Deus. A igreja já anunciava, porque a igreja é eles. Eles são os grandes mestres, são os grandes anunciadores, são grandes pregadores, aqueles que foram chamados por Jesus para marchar, mas sim para ser pescador de homens. E quando ele chega no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo seguinte, ele diz: ide anunciai os evangelhos, pregai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu refuto aqui e pergunto: o senhor cantor gospel, aonde a sua igreja, aonde a anunciação dos evangelhos estava? Se nós temos que ter uma igreja, nós temos que ter um Senhor, nós temos que ter aquele legado daqueles que pregaram e ensinaram a fé para nós. E vocês estavam na onde? Será que os apóstolos foram aqueles que enganaram a nós? Eles foram os verdadeiros enganados por si só? Eles estavam falando mentira? Olha, caso o senhor não entenda, talvez a tua inteligência obcecou a tal maneira que o senhor não observa a fórmula de entender o que é ser cristão. Meus senhores e minhas senhoras, a igreja ela tem um significado muito importante, que é servir ao Senhor, o Salvador da humanidade. Este é o Deus que nós temos, Jesus ressuscitado. Temos Maria como mãe, a mãe do Salvador. E a igreja, ela tem como legado, repito, os apóstolos. Porque eu não poderia entender a palavra de Deus se eu não acreditar naquilo que o apóstolo está falando de quem? De Jesus. Porque Jesus não está falando dele mesmo, mas sim aquele que passou a experiência de ser perseguidor e depois ser perseguido
e passa a ser anunciador da palavra de Deus ao Criador, que nos dá esta oportunidade de nos redimir dos nossos pecados. Lembrando que hoje quero aqui reputar tudo aquilo que foi dito. E tivemos ali também o presidente da República, que se diz católico. Ali ele anunciou, no meio daquela população, que pode ser candidato à reeleição. Quer dizer, que é um movimento da mentira, um movimento da enganação, porque na sua campanha política ele disse que ele não seria candidato, ele não gostaria que tivesse reeleição. Cajuru disse que ia cobrar isto dele, vamos ver. Mas como ele estava no movimento mais verdadeiro, mais puro, mais sincero, mais correto, evidentemente, talvez ele vai se converter e vai voltar àquilo que ele disse. Porque a população gosta de quem fala a verdade, não de quem mente, não daquele que diz que vai fazer e não faz. Será que é este o movimento gospel? Será que é esse o movimento evangélico que faz com que as pessoas não cumpram a palavra de Deus? Já vista que são todos protestantes. Mas com a bênção de Deus, muitos vão voltar, estão voltando para a casa da mãe, que é a única igreja que pode levar ao caminho da salvação. Porque ali tem, a pedra fundamental, a pedra angular, Jesus ressuscitado. E nas igrejas evangélicas vocês não vão encontrar absolutamente Jesus, porque ele não está em líder, mas sim está na tua essência, está no corpo, está na hóstia, está no vinho eucarístico, dado como herança, e dizendo que siga este caminho, e dai ao povo de graça, e de graça recebeste. Mas, em nome de quem? Lembrando que quando ele manda fazer isso, ele diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez, Senhor, cantor gospel, o Senhor não entenda o que significa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez o Senhor entenda as suas músicas, que não tem nenhum significado para o cristianismo, que não tem nenhum valor para a salvação da humanidade. Será que você se compara a São Francisco de Assis, Padre Pio, Irmã Dulce aqui do Brasil? Será que você se compara? E será que você realmente prega este Jesus desses homens e mulheres que realmente se entregaram, se dedicaram aos outros? Ou você apenas é aquele que grita em nome de Jesus e insulta o próprio Jesus quando você macula a tua igreja, macula a tua fé, macula o cristianismo dele? Todo aquele que fala mal da igreja de Cristo não é cristão. É cristão por si só. São apenas ervas daninhas soltas no mundo dizendo que é cristão. Se convertas, está em tempo. A Igreja Católica está de portas abertas. Deus abençoe e nos perdoe nossos pecados. Eu não sou pecador? Sou, claro que sou. Mas Jesus é o meu Senhor, com a bênção de Deus. E tenho Maria como aquela intercessora. Talvez você não tenha a tua querida mãe como uma grande mãe, mas eu tenho a minha mãe como uma grande mãe e tenho Maria como aquela que nos dá a graça de ter a mãe, ser a mãe do Salvador, Jesus ressuscitado na igreja de braços abertos, chamando seus filhos para a casa do Pai. Deus abençoe mais uma vez e perdoe os seus pecados, porque um dia você vai precisar da igreja para ter a extremoção dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não sei se você sabe o que significa isso. A Bíblia é clara, há uma só fé, um só Deus, um só batismo e um só pastor, mediador entre todos. Mas lembrando que ele foi e é o grande homem que chamou aqueles para ser anunciadores da tua palavra. Esta é a ordem que Deus deu, mas não deu ordem nenhuma a nenhuma igreja evangélica, a não ser a própria igreja de Jesus, a católica. Não há como mudar isto. A realidade é esta. Haja vista, se você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, tem que seguir a folhinha do cristianismo, a folhinha católica, a folhinha que está ali para contar. O tempo da fundação da tua igreja, o tempo que você nasceu, o tempo que os seus entes queridos morreram, você só vai contar usando o calendário gregoriano da Igreja Católica. É ou não é? Chega em casa agora,
e diga: eu tenho 10 anos de evangélicos. Pegue a folhinha e veja se é uma data evangélica, se foi ela que criou, se conta a tua igreja ou se conta o cristianismo autêntico, que é Jesus ressuscitado. A Igreja Católica é aquela que vai trazer você para os braços de Jesus. Outra não levará, a não ser discórdias e separações. Infelizmente, esta é a verdade. A Bíblia Sagrada é muito clara. Leia com atenção e deixe que a inteligência do Espírito Santo entre em tua vida. Não deixe que o mal venha te enganar. Deus abençoe.